Oi pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem, iniciando mais um vídeo aqui pro canal. Tô sumida, tô sim. Gente, muita coisa para fazer na roça sempre. Eu tenho que tentar me organizar um pouco mais. Agora tá garoando, tá caindo assim uma chuvinha fina, mas serviço não pode parar. Alguns meses atrás eu comecei a minha horta, né, gente, do zero. Aqui na roça eu já tinha tentado outra vez, assim que a gente se mudou para cá, que vai fazer só 2 anos que estamos aqui. O ano passado eu tentei, mas pelas galinhas eu não consegui. E eu tô começando do zero. Vou dar uma mostrada aqui para vocês aqui, mostrar um pouquinho das coisas que eu já tenho. E eu tô ali jogando calcário, porque aqui o nosso solo ele é muito ácido, então precisa fazer essa correção. Quase toda a terra aqui no Tocantins ela é muito ácida, né, gente? Aqui no Tocantins o solo é muito ácido. Tanto que ano passado eu tentei plantar abóbora, o cultivo não foi muito bem por causa da acidez do solo e a presença de alumínio, né? E estamos por cá. Olha, tá chovendo. Eu vou terminar aqui, gente. E logo eu volto com vocês mostrando aqui o que eu plantei. Tô trabalhando sozinha na horta, porque meu marido ele trabalha fora, né, gente? Eu tenho 5 crianças, mas eles estudam na parte da manhã e às vezes eu fico com o meu caçula, que ele tem 4 aninhos, 3 aninhos, 4, já tô envelhecendo um menino antes do tempo, meu Deus. E ele só tem 3 aninhos, às vezes ele vem comigo pra horta, outras vezes não. E aí pela tarde eu só posso estar por aqui a partir das 3, 4 horas por causa do sol do Tocantins, que é um para cada um. Que o sol daqui ele não bate, ele espanca, sabe? E vamos lá. Vou terminar meu serviço logo eu venho aqui para mostrar para vocês um pouco da minha horta. Terminei ali os 3 sacos que eu trouxe, que eu tinha, era o calcário calcítico, né, gente? E pra cá ele não é tão recomendado, porque ele demora muito tempo para fazer efeito. São aproximadamente de 3 meses para frente que ele começa a fazer efeito, anular a acidez do solo e neutralizar o alumínio. Só que a gente tinha comprado e aí eu vou espalhar ele quando eu for preparar os outros canteiros. Aí eu venho com o outro calcário, que eu tenho ali os sacos também, e na preparação do canteiro eu agrego. Eu joguei esse aí para ir aproveitando ele, né? Como tá chuvoso, aí ele já vai penetrando no solo.
E vamos lá mostrar um pouquinho a horta para vocês. Ali atrás, gente, ó, os canteiros que eu tenho plantado. Eu vou mostrar agora um pouquinho para vocês. Olha, gente, aqui é alface crespa. Essa alface eu não gostei muito dela, não. Eu não vou falar qual é a marca, gente, porque é meio complicado você tá falando o nome das marcas, né? Mas eu não gostei dessa alface crespa porque ela é nova e parece que ela já tá pendoando. Mas não é que ela tá pendoando, ela fica assim, estranha, sabe? Esquisita, assim, ela vai crescendo muito aquele talo do meio. Aí eu não gostei muito. E ali tá o canteirinho das couves também. Tão pequenas ainda, que eu fiz a muda por semente. E eu tive um pouquinho de problema com broca, né? Com broca e ela não tá tão bonita. Teve umas que a broca furou no meio. E aí acontece isso aqui, ó. Ela começa a sair vários brotinhos nos laterais e no meio não sai, porque a broca fura no olho do pé de couve. E eu não apliquei nada nelas, né? Aí ficou assim. Mas é bom que dessas mudinhas que aconteceu isso, eu tiro mais mudas, né, gente? Dá para aproveitar. E essas outras alface crespa aqui, elas são de outra marca. De outra raça de alface crespa. Ela tá novinha ainda. Ela tá bem novinha. E ainda vai demorar um pouco para a colheita. E essa daqui são as alfaces americanas. Gente, eu gosto mais da alface americana, porque eu acho ela bem crocantezinha. Ela tá bem bonita, ó. Essa daqui, ela é a Lucy Brown da Sakata. Só que agora eles pararam de produzir essa semente, mas saiu uma variedade nova deles, com outro nome. Isso aqui a gente comprou as mudas do viveiro, né? De um viveiro profissional. Ali é outro canteiro de alface americana também. Gente, não é fácil, viu? Cuidar de horta sozinha é um desafio, mas eu gosto. É uma coisa assim que quando a gente gosta, por mais difícil que seja, é prazeroso, né? Você tá mexendo. E aqui eu tenho meu canteiro de cebolinha, gente, aqui tá um pouco de mato. Esses aqui foram os primeiros canteiros que a gente fez. Olha a cebolinha. Essa cebolinha, gente, eu fiz ela de semente. De semente e depois transplantei. Agora ela já tá bem bonita. Olha, eu vou pegar aqui para mostrar para vocês. Olha que belezura que ela tá. Olha só, gente, de semente. A sementinha na bandeja. Fiz as mudinhas e ali esse canteiro não dá para ver quase nada, gente, que eu plantei cebola. Vamos ver se dá certo. Que é a primeira vez que eu planto cebola. E quando ela for desenvolvendo, eu vou mostrando para vocês. E agora eu vou mostrar aqui para vocês. Cenoura eu plantei pra gente mesmo, assim, para o consumo de casa. Essa aqui, se tudo der certo, depois eu vou mostrar para vocês. É uma cenoura roxa que minha irmã veio passar as férias aqui em casa e trouxe. E esse é o matagal, gente. Falta esses dois canteiros por limpar ainda. Esse aqui e esse. Só que capinar com chuva é complicado. E aqui é a cenoura normal mesmo, tradicional, aquela laranjadinha. E agora chorem comigo. Essas alfaces americanas, gente, ela já estava quase no ponto de colheita. Só que as galinhas, ó, entraram, picotaram muito as folhas. E olha que eu cerquei, só que tinha umas galinhas ali que aproveitaram que as vacas rasgaram a malha de rede que eu coloquei e fizeram esse estrago aí. E então essas aqui já não dá para venda. Eu tô deixando elas aí ainda, porque depois eu tiro essas folhas de fora e a gente aproveita mais o centro dela, né? É triste quando acontece isso aqui, mas são coisas que acontecem. E aqui é mais alface americana.
Essa ali tá começando a querer fechar a cabeça. E aqui é salsinha, gente. Tem algumas mudinhas aí, algumas morreram porque o sol tá muito quente. E aqui é mais salsinha que eu tinha plantado aqui. Essas aqui tá precisando de adubação porque eu fiz o corte e ainda não tive tempo de adubar. Por aqui eu plantei mais um pouquinho de muda de alface. Ali são os 3 pezinhos de couve que minha tia me deu, as mudinhas. Aqui tem rúcula, 3 pezinhos de beterraba que a minha sobrinha e minha filha fizeram a mudinha e eu plantei aqui. E aqui tem mais rúcula. Olha, gente, aqui são meus pés de tomate. Tem alguns que estão assim meio feios, queimaram do sol. Eu acho que esses pés de tomate não vão durar muito tempo não, porque eu tô evitando de estar passando veneno, porque como é uma coisa assim, que eu gosto do meu filho vir aqui pegar no pé, então você não pode estar entrando com muito defensivo. Agora, se é uma coisa mais para venda, né, aí você já tem que ter um cuidado a mais. Olha esse tomate que diferente, gente. Ele não é, ele é assim, o formato, ele nasce uns formatos diferentes, regulares. Feios assim, né? São feios, mas esses tomates são uma delícia. São chamados de tomate rosa. Tem várias variedades de tomate aqui misturados, gente. Ali mais tomate. Ali tem mais tomate, ó. Olha aqui. Daquele mesmo tomate lá que eu falei pra vocês, ó. Vocês podem ver que ele nasce assim com essas imperfeições. Mas isso é deles. É deles mesmo. Esse tomate, ele é assim mesmo. Olha outro ali, ó. São assim. Tem uns ali enorme. Olha aqui mais. Eu vou do outro lado para ver se eu vejo. Eles mostro para vocês. Olha, gente, esses tomatinhos cereja estão carregados. Os pezinhos também. Tem vários deles por aqui, ó. Muitos, muitos, muitos. Deixa eu procurar. Olha, lá embaixo, gente. Deixa eu pegar aqui. Abrir para vocês verem. Olha o tamanho desse tomate. Ele tá começando a amadurecer. Não vou tirar não. Deixa amadurecer, depois eu pego. Tem outros dois. Espera só um momentinho. Gente, olha o tamanho desse tomate. Eu vou deixar ele para tirar a semente. Deixar ele amadurecer bem madurinho, que eu quero tirar a semente. Porque aqui não acho essa semente. Essa semente uma amiga minha trouxe da Espanha. E tem muito tomate, graças a Deus. Tem muito tomatinho, a gente já comeu bastante. E estamos aí, cuidando dos tomateiros. Olha ali, gente, a penca com 3. Tem vários aqui. Olha, esses aqui tem muitos tomates novinhos. E também, pessoal, eu fiz esses 2 canteiros. Gente, esse canteiro tem 50 metros. Um pouquinho mais, 50 metros e alguns centímetros. Esse aqui já eu aproveitei outro que vinha lá da frente, emendei para plantar a pimenta aqui. Esse daqui eu preparei para plantar abobrinha, são 50 metros. Por que canteiro? Gente, nessa época do ano, a chuva que é muito forte aqui desce enxurrada nesse terreno. E aí eu preferi fazer assim, para fazer um teste. Tem gente que planta ele bem rasteirinho. Mas como eu também precisei colocar a mangueira de irrigação, eu fiz assim. Mas depois eu vou ver se eu faço de outra forma. Mas por enquanto é assim, porque eu não tenho surcador. Então o surcador aqui é a enxada, né? Aí você vai, cava, amontoa de um lado, amontoa do outro e depois forma o canteiro. Aqui já andou o Thor e o Thanos aí me ajudando, sabe? Meus cachorrinhos cavaram aí, eu tive que levantar a terra de novo. E lá vai até lá na frente, gente. São 50 metros esse canteiro. E esse outro aqui é menos. São uns 20 e poucos metros. Esse outro. E aqui, gente, é uma pequena plantação de pimentão. Vermelho e amarelo. Só que você pode tirar ele verde também, né? Mas se deixar amadurecer, ele fica vermelho e amarelo. E aquela linha ali são uns pimentõezinhos pequenos
que se chamam Pimientos del Padrón, que são da Espanha. Uma amiga minha trouxe para mim as sementes e eu plantei para testar aqui no Brasil. Se tudo der certo, depois eu vou mostrar para vocês. São os pimentões que eles são usados fritos para acompanhar carnes, né? Aquela carne de churrasco, um bifinho, uma delícia. E tá aqui a plantação de pimentão. Tem algum pé que eu vi já no outro dia que tem até um pimentãozinho. Eu vou procurar aqui e mostro para vocês. Olha aí, pessoal, pimentãozinho já nascendo aí e outro do lado. Vamos ver como é que vai sair esse cultivo de pimentão. Eu nunca tinha plantado pimentão assim, tantos pezinhos, né? Aqui tem mais de 100 pezinhos de pimentão. E tá aí, alguns mais bonitos, outros mais feinhos. E hoje eu tenho que colocar magnésio nas plantas. E é isso, pessoal, eu vou ficando por aqui porque tá vindo ali uma tempestade. Eu vou mostrar ali pra vocês. Eu não sei se dá pra vocês verem lá atrás. A chuva tá vindo não muito longe daqui, ó. Lá bem atrás, lá. Não sei se vocês conseguem ver. Mas agora eu vou ver se eu planto as abobrinhas antes dessa chuva vir. Eu ia plantar também umas feijão de vagem que minha irmã trouxe para mim. Mas eu acho que vai ficar para outro dia, porque eu vou correr aqui para plantar essa abobrinha. Depois eu vou ir mostrando para vocês o desenvolvimento. Deixa eu plantar aqui. Meu filho tá lá atrás, lá sem camisa, descamisado. Então tá, gente. Fiquem com Deus, que Deus abençoe. Espero que vocês tenham gostado um pouquinho da tour. Eu vou ir mostrando as atualizações para vocês quando eu for fazendo. Que se vocês quiserem ver o que eu já fiz, eu tô deixando alguns vídeos no shorts, né? Do início da horta. Tá devagar o andamento, porque eu tô sozinha. Meu marido me ajudou a fazer aqueles canteiros últimos ali. Esses que tinham alface americana, alface crespa. Só que como ele trabalha na cidade, né? A horta tá ficando a meus cuidados. Mas quando ele pode, ele me ajuda. Só que tudo que é plantio, adubação, toda essa parte tá ficando comigo, né? Espero que vocês tenham gostado, gente. Muito obrigada por visitarem o canal. Fiquem com Deus e até breve, se Deus quiser.